Olá, meu nome é Luciano da Mente Saudável Psicoterapias. Sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal é um canal que tem o propósito de trazer autoajuda e de trazer conhecimento para você em tudo que envolve o bem-estar e a área psicológica. Então, vou fazer um convite a vocês para inscreverem-se no canal, para ativar o sininho de notificações, né? E para que você receba esses conteúdos que são assuntos de muito interesse, né, na área psicológica, ok? Hoje eu vou falar para você traumas psicológicos. Você sabe se tem ou não? Primeiramente, vamos ver, né, o que é um trauma psicológico. Que o trauma psicológico, ele carrega alguns aspectos, digamos assim, que foram gerados em uma situação, digamos que você estava numa situação de alerta, alguns eventos que foram ameaçador, digamos assim, com alta intensidade, e que deixa marcas na sua memória, na sua identidade, e pode permanecer, né, caso a pessoa não consiga elaborar, ressignificar isso sozinha. é, Então eu vou explanar um pouquinho sobre esse assunto para de repente você ver a forma, às vezes, que às vezes as coisas na sua vida não está indo muito legal, às vezes porque você não está, tem um trauma lá escondidinho e você não sabe que tem, digamos assim, e você não consegue elaborar sozinho. Então é um momento que você tem que pegar e procurar, né, ajuda profissional, que às vezes os traumas eles vão agindo na vida da pessoa de uma forma em que a pessoa nem compreende o que está acontecendo, por que as coisas não estão legais, por que sua vida não vai legal, por às vezes coisas simples que aconteceram e que de repente tem muito peso e a pessoa carrega, digamos assim, para a vida inteira. Então, muitas pessoas, né, nem sabem, digamos assim, que tem um trauma, digamos assim, porque o cérebro recalca, ele esconde lá no fundinho do inconsciente, digamos assim, para que essas memórias traumáticas que foram registradas, né, por momentos assim que você viveu, digamos assim, você cheirou, você recebeu, você sentiu, fiquem retida lá. Tudo isso, digamos assim, o seu inconsciente, o seu cérebro, no caso, é, guarda lá para te proteger, né, dos danos que esse trauma causou a você. Então, digamos assim, você pode ver, mas está guardado, não tem problema. Aí é que começa o grande problema, porque os traumas que estão guardadinhos lá, eles vão desencadear, no caso, na sua vida, uma série de transtornos, né, de forma inconsciente. Ou seja, ele vai começar a trazer para você, causar sensações assim de você estar com medo, insegurança, impotência perante certas situações, digamos assim, deixar uma pessoa, chega às vezes a deixar até a pessoa desesperada perante algumas situações e ela nem sabe o porquê, né, que isso está acontecendo. Existem várias formas, né, de adquirir um trauma. Qualquer coisa pode traumatizar, principalmente na infância, na adolescência, e muitas pessoas vão indo carregando isso para a vida inteira, digamos assim. Os traumas podem ser, digamos, gerados assim, porque a pessoa de repente teve, geralmente a pessoa teve algum abuso físico, um abuso sexual, um abuso emocional, e por incrível que pareça, esses abusos, digamos assim, que viram traumas, são gerados por familiares, por amigos, às vezes por inimigos, por vizinhos, ou seja, esses traumas às vezes são feitos por pessoas que estão próximas, né? Geralmente pessoas próximas, às vezes que a pessoa confia, digamos assim, e esses traumas são gerados. Muitas vezes também a pessoa gera um trauma por não aceitação do próprio corpo, de ser do jeito que é, a pessoa sofreu um bullying lá, e esses traumas podem, digamos assim, a pessoa não começar a não se aceitar. Por isso que tem muitas pessoas que, digamos assim, mudam
a sua essência, digamos assim, muda o cabelo, se enche de piercings, tatuagens, se veste de forma diferente, faz musculação, cirurgias plásticas, até sem necessidade, muitos mudam até a sexualidade, digamos assim, tudo, digamos assim, por uma não aceitação e por uma rebeldia, digamos assim, criada pelos traumas que essa pessoa recebeu. Existem também traumas adquiridos, né? Traumas mais assim, adquiridos por acidentes, por desastres naturais, violências, guerras, perda de entes queridos, falta das coisas, digamos assim, materiais, pobreza. Tem pessoa, a pobreza no caso é traumatizante também. As pessoas ficam traumatizadas, né? E muitas pessoas não vão bem na vida às vezes, porque existem traumas que ficam impedindo a pessoa de ir para frente, digamos assim. Eu vou contar, por exemplo, uma história para vocês de um rapaz, por exemplo, com o pai dele. Eles eram 3 irmãos, e este rapaz, ele ia ele ficava na casa esperando o pai dele chegar. O pai dele passava no boteco, enchia o negócio. E como ele tinha 13 anos, os outros irmãos eram um de 10 e o outro de 7, o pai dele, por algum motivo, comprava só 2 pirulitos. E chegava e dava, no caso, pirulito só para os irmãos dele, e não para ele, porque ele era mais velho. O pai achava, de certo, que ele não queria pirulito, que ele já entendia, digamos assim, que não precisava. E essa pessoa, por causa desse simples trauma, digamos assim, essa pessoa ficou traumatizada, e isso teve um impacto na vida dele muito grande, porque sempre ele trabalhava tal, mas se tinha uma promoção, ele achava, tipo, eu não sou merecedor. Você veja como uma coisa tão simples. O fulano lá ganhou uma promoção, é que eu não preciso ganhar promoção. O fulano lá ganhou uma premiação, eu não preciso ganhar uma premiação. E criou um trauma que ficou escondido, digamos assim, e desencadeou tudo isso na vida dele. Um trauma bobo, digamos assim, uma coisa tão boba, que de repente a gente, quando foi fazer uma sessão de hipnose, a gente conseguiu descobrir esse trauma que ele carregava pela vida inteira, de não se sentir merecedor das coisas, que ele não merecia, que ele não precisava. Então é complicado. Outro caso também, assim, uma pessoa, por exemplo, a gente foi fazer uma visita na casa dela, a gente olhou, tinha Coca-Cola na geladeira para tudo que é lado. Latas de Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola, produtos da Coca-Cola, quadro da Coca-Cola, frigobar da Coca-Cola, tudo da Coca-Cola. E daí eu falei, poxa, mas isso aí tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Não tá legal, isso aí deve ser algum trauma. E realmente era um trauma, porque essa pessoa, digamos assim, num almoço familiar, essa pessoa teve, digamos assim, negado. Ela tomou um copo de coca, veio uma pessoa e falou assim para ela, você já tomou, agora não tome mais, você não vai tomar agora mais. E isso foi um trauma que foi elaborado na pessoa, que depois, quando essa pessoa começou a trabalhar, a ter as suas coisas e tal, a pessoa começou a simplesmente comprar tudo da Coca-Cola, dizendo, agora eu posso comprar isso, ninguém vai poder mais me negar. Então é um trauma meio bobo, mas você vê como impacta na vida das pessoas. Às vezes a pessoa começar a comprar coisas que ela não precisa, mas para suprir essa necessidade que o trauma tem. E a pessoa tem que descobrir o porquê disso, entender isso, né? Como tem traumas também mais complexos, digamos assim, traumas, digamos assim, complexos, de uma pessoa que eu atendi. Ela morava numa casa de esquina e os moleques lá ficavam fumando lá na esquina lá. E ele pensava, poxa, tem que dar um jeito de tirar esses moleques daí, eles ficam incomodando, vem o cheiro lá do produto lá na minha casa e tudo mais. Mas ele ficava pensando, como que eu vou fazer? Eu vou ligar pra polícia? Eu vou ligar pra polícia, a polícia vai vir aí, vai espantar, vai mandar eles ir para outro lugar e tudo. Mas ele nunca ligou, digamos assim, para a polícia. Só que num belo dia, a polícia chegou e um dos moleques quis reagir e a polícia matou os 2 moleques. Daí o que aconteceu?
na cabeça dele, ele implantou na cabeça dele, digamos assim, no imaginário dele, que ele tinha ligado para a polícia, que ele que era o causador daquela coisa, ele mudou de um lugar para outro tal, e ele acabou perdendo sua paz, ele acabou perdendo seu sossego, ficava se culpando, ele ficou por anos assim, achando que aquilo era culpa dele, que ele tinha ligado para a polícia, sendo que ele nem tinha ligado para a polícia, foi uma coisa ocasional, digamos, que ele pensava em fazer e ele não fez. E daí esse trauma incomodou ele, esse trauma foi desencadeando várias outras mal-estar nele, dele chegar ao ponto de repente não querer mais sair na rua porque ele se achava ameaçado, ele achava que ele tinha feito errado, uma coisa que foi criado, digamos assim, na cabeça dele, que era ele o culpado daquela situação, sendo que ele não tinha nada a ver com aquela situação, foi uma situação, digamos assim, que coincidiu o que ele pensava com o caso da polícia ter matado os moleques. Então, digamos assim, aconteceu uma coisa, só que daí o cérebro dele registrou como se ele tivesse culpa disto. Então, às vezes existem traumas, digamos assim, pequenos, mas que interferem na vida das pessoas. Tem traumas médios, traumas grandes, digamos assim, que a pessoa chega a começar a adoecer, entrar em depressão. Às vezes a ansiedade que a pessoa tem é por causa de um trauma, às vezes, principalmente na parte, muitas pessoas às vezes não vão para frente em sua vida porque tem traumas de crenças limitantes, né? Foi, digamos assim, traumatizado, porque nós temos que ser, nós somos pobres mesmo, nós não. Daí traumatizaram a pessoa para a pessoa não ter, digamos assim, aquela força, aquela coragem, aquela confiança de ir para frente. Então, às vezes, os traumas podem desencadear uma série de coisas assim, que a pessoa começa a pensar, poxa, minha vida não vai bem, e às vezes a pessoa nem sabe o porquê que sua vida não vai bem, às vezes é por causa de um trauma que a pessoa teve, ok? Eu acho que deu para me dar uma explanada mais ou menos, às vezes para você começar de repente a refletir, né? Para você ver, poxa, será que eu tenho algum trauma? Não tenho? Alguma coisa assim que eu faço que não está condizente, entende? Então, se você de repente quiser, de repente, saber mais sobre esse assunto, ou você está em dúvida sobre se tem algum trauma, não tem, tal, você pode agendar, né, uma consulta através do WhatsApp, que a gente vai tirar as tuas dúvidas, né, em relação a horários, valores, dias. A gente poderá, de repente, identificar, né, e ressignificar um trauma, por mais que seja às vezes um trauma muito pesado. A gente consegue, através do nosso método, a gente consegue identificar isto e eliminar para que você vá viver uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida feliz, sem traumas, ok? Muito bem, deixa o seu gostei ou não gostei aí no vídeo, deixe seu comentário também, tire suas dúvidas, né? Eu tenho tal conduta assim, será que é um trauma ou não? Entende? Que à medida do possível eu vou respondendo aí vocês, ok? Vou respondendo lá ou através das nossas consultas, ok? Viva uma vida sem traumas, seja feliz, né? Você não está sozinho, tem a gente aqui para dar orientações para ver se você tem ou não tem algum tipo de trauma, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau.